Você sabia que o plano de cargos e salários pode contribuir para fortalecer ou destruir a cultura da sua empresa? Pois é, por essa você não esperava, né? Então, nem a minha equipe. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ivan Jacomassi, Head de Operações da Perfix, e o papo de hoje é sobre o papel ou a intersecção que o plano de cargos e salários tem com a cultura organizacional. Olha só que coisa, não é mesmo? Geralmente as empresas enxergam como áreas diferentes do RH o plano de cargos e salários e a gestão da cultura, como se fossem assuntos independentes e, na verdade, existem muitas conexões entre esses dois pontos. Afinal de contas, por quê? O plano de cargos e salários, quando ele é estruturado, um dos produtos que ele produz é o que nós chamamos de posições funcionais, os cargos e as funções. E essas posições, elas têm um documento de referência chamado descrição de cargo ou descrição de função, que traz basicamente o conjunto das atribuições, os papéis, as responsabilidades, os requisitos e as competências, principalmente no aspecto comportamental. E quando nós falamos em competências comportamentais, eu estou direcionando se eu espero que esses profissionais tenham iniciativa, trabalho em equipe, qualidade e ordem, conformidade, integridade, liderança, direção, ou seja, um conjunto de comportamentos que vão nortear as atividades do dia a dia, as atitudes, e que inclusive são objeto de avaliação de desempenho, e através desta avaliação nós permitimos que os profissionais caminhem dentro das suas faixas salariais, tendo uma política de progressão e valorização meritocrática. Pois bem, aqui nós temos o primeiro ponto de conexão com a cultura. Em 2019, olha só, já faz algum tempo, eu e a Josiane Freitas, que é CEO da Perfix Consultoria, escrevemos um livro chamado Como Entender e Gerir a Cultura da Sua Empresa. Aliás, você encontra o nosso livro no site da Amazon, se quiser, adquira porque é um belo investimento no seu conhecimento. Neste livro, nós trouxemos vários modelos ou frameworks que nos ajudam a entender melhor a estrutura da cultura dentro da organização. E um dos meus favoritos é aquele que faz a divisão ou entendimento, a classificação da cultura em 4 grandes blocos. Então, o primeiro elemento de entendimento do nosso padrão cultural passa por percebermos se ela será uma cultura com característica adocrática, que é aquela cultura de inovação, startup, se ela será uma cultura de conformidade ou hierarquia, tipicamente empresas que devem ter uma baixa taxa de erro, como uma empresa de auditoria, de aviação, etc. Ou se eu quero, na verdade, uma cultura que nós chamamos de mercado, muito fortemente voltadas a metas e resultados, ou finalmente aquela cultura que nós chamamos de padrão clã. São aquelas empresas que valorizam muito a qualidade de vida, a empresa família, onde a união do grupo é muito importante. Então esse é o primeiro ponto de entendimento. E no nosso livro, o que nós explicamos? As competências que você aloca no seu plano de cargos e salários e política de valorização meritocrática vão influenciar diretamente no padrão cultural fomentado. Tá estranho? Eu vou explicar um pouco melhor. Tem uma frase muito interessante no mundo da gestão que é a seguinte: diga-me como me medes, que eu te direi como me comportarei. O que isso significa? Toda vez que eu digo para um colaborador que eu vou estar interpretando o desempenho dele no dia a dia e, consequentemente, valorizando através de determinados comportamentos, naturalmente, o que eu vou fazer? Eu vou produzir um movimento na direção daquele comportamento. Então, se eu digo, olha, aqui na nossa empresa nós vamos valorizar iniciativa e trabalho em equipe, provavelmente as pessoas vão se esforçar por ter comportamentos nessa direção e vão abdicar de outros, como qualidade e ordem, conformidade, porque eu estou declarando, é aqui que eu quero que você chegue. E o ponto-chave da gestão da cultura é saber qual movimento nós queremos produzir. Não faria sentido dizer, por um lado, que na nossa empresa eu preciso de conformidade, de uma baixíssima taxa de erros, onde eu vou precisar de competências como, por exemplo, qualidade e ordem, pensamento analítico, autocontrole, ou seja, conformidade. São profissionais que eu quero que sigam rigorosamente os procedimentos estabelecidos, tenham uma relação com os seus superiores onde eu preciso de uma autorização, de uma aprovação para realizar as minhas atividades. E aí, de repente, eu digo, mas aqui eu vou fomentar a competência do momento. Flexibilidade, iniciativa. Cara, eu estou construindo um Frankenstein, porque eu preciso de um padrão comportamental específico
E estou dizendo que eu quero outras competências que vão fomentar uma cultura adocrática, startup. Então eu estou criando um curto-circuito na mente das pessoas. Eu digo para elas, eu quero que você tenha iniciativa, mas a minha cultura desejada é uma cultura de conformidade. Sendo que a iniciativa é justamente você agir sem precisar de ordens e na conformidade eu preciso que as pessoas aguardem o comando para atuar dentro de um padrão estabelecido. Cargos e salários têm uma conexão muito forte com o modelo de cultura que nós estamos construindo ou que nós precisamos construir. O primeiro ponto que precisa ser trabalhado na gestão da cultura é o rol de competências comportamentais que eu vou estimular e que estão conectadas no meu sistema de cargos e salários. Mas não para por aí. Existem outras conexões. Por exemplo, nomenclatura. Os nomes que nós atribuímos aos cargos também influenciam o padrão cultural. Por exemplo, numa cultura de conformidade, é muito comum a utilização de nomes como encarregado, supervisor, chefe. Nossa, esse é bem antigo, né? Eu sei que parece que não faz muito sentido hoje, mas ainda existem muitos chefes, não só no sentido alegórico da palavra, mas no sentido formal do cargo. Mas são posições normalmente onde eu estabeleço para as pessoas claramente que aquela posição controla a execução. Quando eu penso numa outra cultura, como uma cultura de inovação, normalmente você vai utilizar expressões como líder, como head. O head é bem legal para nós ilustrarmos aqui. Porque um head de alguma determinada pauta dentro da empresa, por exemplo, eu sou o head de operações da Perfix. O que significa que eu sou responsável por toda a cadeia de operações de execução dos nossos contratos junto aos clientes. Não é uma questão de chefe, de diretor e subordinados. É uma questão que diz que qualquer assunto relacionado à execução de um projeto dentro da Perfix passa pela minha responsabilidade, independente de no organograma eu ter alguém ligado diretamente a mim ou não. Pode ser que eu tenha um colaborador ligado diretamente a Josiane, que é a nossa CEO, atuando na área de marketing, mas que está tendo uma ação que interfere diretamente na execução de um projeto com o qual eu preciso me relacionar diretamente. Então, esse é um organograma que tem uma característica mais matricial, são várias conexões, não é tão hierárquico, tão formal como o organograma de uma empresa de auditoria, de aviação ou outros setores que precisam de muita conformidade e clareza de papéis. E para além disso, o plano de cargos também vai interferir no modelo cultural pela riqueza de detalhes. Se eu tenho uma empresa que é de padrão conformidade, eu vou querer descrições de cargo muito detalhadas, papéis claramente atribuídos. Se eu tenho uma empresa de inovação, eu vou ter descrições mais genéricas, eu vou dar responsabilidades e aquilo que você vai fazer para cumprir essa responsabilidade é com você. Você tem que resolver o problema. Eu quero o resultado entregue na minha mesa. Então, dentro desse vídeo, deu para perceber claramente que cultura e cargos e salários têm uma conexão direta. E se eu não considero essa particularidade na construção do seu plano, eu posso construir um plano de cargos que, na verdade, ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar. Então, espero que essa informação tenha enriquecido o seu conhecimento, tenha sido útil. Se inscreva aqui no nosso canal, acompanhe os nossos conteúdos nas redes sociais, porque nós sempre estamos adicionando mais informações e conhecimento dentro dessa pauta tão rica que é a gestão de pessoas nas organizações. Espero que tenha feito sentido para você e até o nosso próximo vídeo.